Olá, seja bem-vindo ao Desabafa Entrevista. E hoje a gente tem uma participação mega especial, um assunto que fala muito comigo, eu tenho certeza que vai falar com você também, mas já vou falar que fala demais comigo, porque está relacionado a esporte. Quem assiste o Desabafa, quem conhece a gente por aqui, sabe que eu sou a louca do esporte, que eu acho que todo mundo no planeta tem que ter uma atividade física que gosta, que coloca o corpo em movimento, e a gente vai falar muito sobre isso. Mas a gente também vai falar muito sobre Jesus e como Jesus pode transformar a nossa vida a partir daquilo que a gente mais ama, ou da entrega daquilo que a gente mais ama fazer. Então, o papo é sobre isso e é com Natália Eckstein. Isso. Nossa, conseguiu pronunciar, Acertei, hein? tá vendo? Nossa, Sobrenome gente. Leto, gente. É uma chiqueza Não, aqui, ó. é muito chique. Obrigada, viu, Nath? Obrigada mesmo por pelo você estar convite. aqui. É muito especial poder bater esse papo com você. É um papo profundo, mas bastante atual, porque eu acho que é bastante relevante para essa galera jovem, né? Eu acho que o fisiculturismo tem tomado muitos jovens, inclusive, para a gente quebrar o gelo, vou contar uma coisa. Quando a Laís Seu filho me não manda- pode assistir, né? Não, Heitor, não nos assista. Quando a Laís me mandou, né, que era você e tal, não sei o quê, eu falei, caramba, ela era fisiculturista. O meu filho sabe tudo sobre fisiculturismo. Olha só. Ele foi Heitor! stalkear na hora. Ele falou, quem é ela? Não, mas mãe, não tem foto dela aqui em concurso. Peraí, deixa eu buscar. Foi lá no Google, já quis saber quem você era, porque ele é bastante fã. E eu percebo que existe um movimento adolescente que está crescendo muito no fisiculturismo. E aí eu já quero aproveitar para você se apresentar Se apresenta, e Nath. perguntar como é que foi a sua história aí no esporte. Bom, eu sou casada, meu nome é Natália Eckstein, sou casada, tenho 2 filhos, a Valentina e o Alfredo. E eu sempre fui envolvida com esporte, né? A minha vida inteira, porque a minha mãe é formada em educação física e tinha uma academia. E o meu pai era atleta. Então, ele corria todas as São Silvestres, corria todo dia, me acordava cedo para andar de bicicleta quando eu não queria. E eu sempre fiz atividade física. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, nenhum gostava de fazer atividade física, só eu. Então, assim, meus pais investiam muito em mim. Então, eu jogava futebol, eu jogava handebol, eu jogava voleibol, eu jogava futebol, eu jogava tudo. Meu Deus. E nessa eu fui crescendo, né, praticando todos os esportes possíveis e imaginários, até xadrez, eu jogava ping-pong, pebolim, tudo. Até que um dia eu era influenciadora digital já, eu comecei como influenciadora digital primeiro, de fitness e lifestyle e moda, beleza, até que eu fui numa corrida de obstáculos infláveis, era uma corrida divertida, uma corrida de brincadeira, assim. E 2 amigos que eu convidei foram comigo, 2 amigos da academia, que treinavam comigo na academia. Eles foram comigo, meu marido foi junto, e eles falaram assim, a gente vai competir fisiculturismo, você não quer? Eu falei, oi? Eu peso 48 quilos, como é que eu vou participar de um campeonato de fisiculturismo? Porque eu mesmo imaginava fisiculturismo aquelas meninas enormes. E eu, magrinha, pesava 48, 49 quilos, falei, não tem condição. E eles falaram, não, tem uma categoria chamada biquíni. Elas são as Barbies do fisiculturismo. Falou Barbie, eu já falei, opa! Aí eu falei, eu quero. Gente, foi assim. E na época nessa você era loucura. loira, né? Na época eu era loira. Gente, imagina essa mulher loira. Eu Ela já era foi loira. loira. Parece que não, mas eu era loira, bem loira. E aí, eles falaram, vamos, tal. Eu falei, vamos. Foi assim, gente. Tipo, não teve segredo, não teve, sabe? Aí eu já conhecia um coach de fisiculturismo. Falei, bom, eu vou, mas eu só vou se for nesse coach que eu conheço, que já cuidou das minhas cunhadas, que eu confio. Beleza? Beleza. Então, vocês vão comigo nesse coach. Tá bom. Aí a gente foi nesse coach e comecei a preparação. Em 4 meses eu me preparei, gente. 4, 5 meses. Comecei, eu lembro, acho que foi dia 1º de novembro. De que ano? Acho que foi 2017 que eu comecei a me preparar. E a competição foi em março de 2018, se eu não me engano. Você já era master, então? É isso ou não? Já. Não, eu tava para virar master. Tá. Nossa, você conhece as coisas, hein, Ti? Não tô falando. Vou te falar, hein, mãe do Heitor, vou te falar. Não, eu já era master e não sabia, porque eu também nem sabia que existia master. Aí, quando eu entendi. descobri, eu falei, eu vou competir em 2 categorias. Uau! Né? Não é Aí pra eu qualquer comecei um, né? a Eu tô falando competir. isso porque, assim,
É só para quantas vocês... exigências, né? Não, e não é só isso lá. É para você entender a disciplina. Exigências que eles Porque uma perseverança. mulher master, ela sair do seu lugar comum para ela se transformar fisiculturista, né? para alcançar, é muito mais difícil. É bem mais difícil. Então, é absolutamente louvável e tudo mais. Mas chegamos onde eu queria. Ai, meu Deus. O que aconteceu depois que você chegou lá? Bom, eu tive o meu primeiro campeonato, que foi o Estreantes. Eu participava de uma federação, que é a IFBB. A IFBB ela é uma federação que te dá um caminho. Você trilha um caminho de atleta, como no judô, no karatê, na natação. Então, você passa pelo Estreantes. Aí, se você é classificada, se você fica no pódio, que vai até o 6º lugar, você vai para o Paulista. Depois, você vai para o Brasileiro, Sul-Americano, Mundial, vamos dizer. E eu fui para o meu primeiro campeonato, passei, fiquei em primeiro lugar no Estreantes. Aí fui para o Paulista, aí classifiquei para o Brasileiro, fui para o Brasileiro, que foi em Ribeirão Preto, e fui classificada para o Sul-Americano. Só que aí foi quando tudo desmoronou. Que foi quando eu, na verdade, no Brasileiro, eu já fui bem insegura, porque a minha pele começou a ficar bem destruída, assim. Eu fiquei com muita Por acne. conta do processo de bronzeamento e tudo mais? Não, por conta de hormônios. Ah, tá somado a isso. Nessa época já estava todo vapor, né? Sim. Eu já comecei com hormônio, desde o primeiro dia. Eu já comecei com hormônio. E os hormônios deixaram minha pele, assim, muito destruída mesmo, assustadoramente destruída. E já no Brasileiro eu já não conseguia, eu nem sei como eu fui classificada, na verdade, para o Sul-Americano, porque eu já não conseguia nem olhar muito para os árbitros. E tudo no campeonato é extremamente calculado e avaliado. Então, eu já olhava para os árbitros olhava meio que para o chão, eu tinha medo daquela luz batendo no meu rosto. Mas eu fui classificada mesmo assim, tanto na Master quanto na Sênior, né? Que a Master, para quem não entendeu, assim, pode ser que não tenha entendido, mas é acima de 35, Obrigada acima de 40. por explicar. Né? São as mais velhas. Ok. As mais experientes, né? E aí eu fui classificada nas duas, mas aí eu já com a pele ruim, e eu já comecei de um tempinho para trás, assim, eu estava começando a ter alguns sintomas que não eram tão legais, eu estava passando um pouco mal e eu não entendia muito bem o que era aquilo. Então, eu começava a treinar, parava. E a biquíni, ela não treina com muita carga de peso. Então, não era uma justificativa, nossa, ela está pegando muito peso. Não, porque não é uma carga tão grande de peso. E eu passava mal, assim, de ter que deitar na academia e respirar e tal. Bom, eu parei de tomar os hormônios, só que eu não fiz o desmame. Eu parei no desespero. Vou parar. Vou te fazer uma pergunta. Você fez isso acompanhada ou você fez isso de maneira solitária? Eu fiz acompanhada. Tá. E tinha médico também. Porque pode ter médico ou não, né? Mas assim, o corpo humano, cada um reage de uma forma, né? Então, assim, nem o médico pode garantir o que vai acontecer com você, né? Então, você tem alguém ali, mas que, na verdade, se der alguma coisa, ele não tem a responsabilidade, porque a responsabilidade é sua, né? Sim. E daí eu comecei a passar mal, tal. E imagina que eu era uma pessoa que, antes de ser atleta de fisiculturismo, eu corria não só a corrida de obstáculo inflável que eu corri, mas eu corria a corrida de obstáculo mesmo, tipo Bravos, Spartan. Eu era uma das influenciadoras dessas corridas. Então, eu corria sempre, eu não tinha problema. Eu corria com paraquedas nas costas, subia a ladeira com paraquedas. A senhora tá com o olhinho brilhante aqui. Eu era uma doida. Uau! Eu era uma doida. Então, assim, sabe esse povo que pula de paraquedas, pula de... Eu morro de medo dessas coisas. Então, assim, a minha loucura era essa, entendeu? Correr de paraquedas, tomar choque na Bravos, era essas coisas. E aí, eu fazia esse tipo de coisa. E, de repente, eu me vi uma atleta subindo uma escada da minha casa, que tinha 18 degraus, e eu chegava lá em cima... E eu falava, meu Deus, tem alguma coisa errada. E eu já tinha feito alguns exames, não tinha dado nada até então, até que o meu marido falou assim, olha, por que você não faz um exame do coração, né? Porque eu tô achando que tá meio que estranho isso.
E aí uma amiga minha, que era médica, me pediu os exames, ou seja, eu nem tinha um cardiologista, eu nem ia, nem conhecia nenhum. E ela me pediu uns exames e falou, faz esses exames e vê o que dá. Eu lembro que era dia 28 de dezembro, quando eu fui pegar os resultados. Pensa, que notícia maravilhosa para você receber na virada do ano, quando você está quase indo viajar no dia seguinte. Aí eu fui pegar os resultados dos exames. E sabe quando você pega exame e vai para o Google? É bem fácil na hora, né? Então, não, olha que engraçado. Eu sempre peguei meus exames, fui no Google e falei, meu Deus, vou morrer. Aí você vai no médico, o médico fala, imagina, você tá ótima, não tem nada. Dessa vez eu fiz o contrário, eu peguei os exames, olhei no Google e falei, tô ótima. E aí eu mandei, só que eu falei assim, tem umas alterações aí que... Mas eu falei assim, não vai dar nada, né, gente? Imagina, eu sou super atleta, no coração, impossível. E aí eu peguei e eu lembro que eu tinha feito uma divulgação para uma cardiologista, olha a coincidência, eu tinha feito uma divulgação para uma cardiologista um mês antes sobre arritmia cardíaca, então ela era a única pessoa que eu conhecia que podia avaliar me ajudar. O exame. Aí eu falei assim, gente, eu vou ter que chamar essa mulher, que eu não tenho para onde correr. Eu fotografei e falei, doutora, seguinte, eu só quero que você me fale, procure um cardiologista ou fica tranquila, não precisa fazer mais nada, assim, né? Eu só quero que você me acalme ou fale, não, vai procurar um cardiologista. Mandei as fotos. No que eu mandei as fotos, ela me ligou em resposta. Aí eu já gelei, né? Porque ela não me respondeu o telefone do médico. Pelo amor médico de Deus, tá morrendo, né? Toca o telefone da escola escola. de criança. Ou toca o telefone do médico e você fala, pronto. É verdade. Não, aí eu atendi, ela falou assim, oi, Nath, tudo bem? Eu falei, oi, doutora, tudo. Ela falou, então, você vai viajar? Eu falei, vou. Aí ela, mas você vai de avião? Eu falei, não. E até, inclusive, eu não morava aqui em Indaiatuba ainda, a gente tinha alugado uma chácara para vir para cá, porque meu cunhado já morava aqui. Aí eu falei, não é de avião, mas eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos um mês antes. Aí ela falou, não, é porque o ideal é que você não viaje de avião. Aí eu falei, por quê? Ela falou, então, você tem um probleminha no coração, que você não pode pegar muita pressão, você não pode fazer mergulho, você não pode fazer essas coisas assim muito radicais, muito pesadas e tal, e nem com muita pressão. Aí eu falei, por quê? Aí ela começou a me explicar o que eu tinha, que é a comunicação interatrial e o forame oval patente. E ela falou, olha, uma cirurgiazinha simples consegue resolver, mas, gente... eu falei, gente, vou ter que operar o coração. Tipo, eu já entrei em pânico ali na hora, né? Então, foi desse jeito que você recebeu a notícia que você tinha uma doença do coração. Foi. E aí, daí pra cá, fui em vários médicos até ouvir... não, você não precisa fazer a cirurgia, mas eu nunca ouvi isso. Eu só ouço Todos você falam a precisa mesma fazer coisa. A cirurgia. Até hoje, você nunca fez a cirurgia? Não fiz Agora, ainda. conta aí o dilema da cirurgia. Por que então. você não fez cirurgia? Então, eu não sei por que eu não fiz a cirurgia. É estranho falar isso para vocês, ninguém entende, nem eu. Mas assim, não está rolando a cirurgia. Então, não está fluindo. Eu fui em vários médicos. Só para a gente não cortar a linha de raciocínio. Você era uma atleta de fisiculturismo, premiada, né, que estava galgando o seu espaço e tudo mais, uma influenciadora digital, que acho que isso também é importante, porque devia ter um peso enorme no seu processo, né, porque, enfim, quando a gente torna as coisas públicas, a gente acaba colocando um peso enorme, né, para fazer as coisas acontecerem, para se comprometer e tudo mais. Você descobriu uma doença no coração. Essa doença te tirou da sua profissão, te tirou do seu projeto? Como que foi a vida a partir dessa notícia? Então, bom, eu recebi a notícia, tudo isso aconteceu, fui indo em vários médicos, e quando você é influenciadora digital, meio que você se sente obrigada a compartilhar tudo. Então, gente, descobri que tem um problema no coração, descobri que vou ter que fazer a cirurgia, descobri que não sei o quê. E nisso eu fui convidada para... Aí eu parei de competir. Óbvio, eu não fui para o sul-americano, porque eu teria que ir para outro país, e eu comecei a ter convulsões, então eu não tinha condição de ir para outro país sozinha, de repente, né, e para ter convulsão em outro país e acontecer alguma coisa, né, e continuar com os hormônios, não tinha condição. Então, eu parei, e então foi quando eu acordei, na verdade, eu recebia umas propostas de trabalho, de trabalhar como influenciadora em um campeonato chamado Mr. Olímpia, que teve na BTFF, que chama Brasil Trading Fitness Fair, que é uma feira que começou a ter no Brasil, que é a feira do Fê Franco e da Juju Salimene.
E o Mister Olímpia veio para o Brasil. Foi o primeiro Mister Olímpia Brasil. E eu comecei a trabalhar no Mister Olímpia, aí já não como atleta, mas como entrevistador. Então, eu entrevistava os atletas, os atletas que vieram de fora, os campeões mundiais que tinham ganhado o Mister Olímpia em outros países, os atletas brasileiros que estavam em vários estandes, os atletas que iam competir no Mister Olímpia Brasil, ali no backstage. Então, eu estava bem participativa ainda nesse mundo de fisiculturismo, porque eu criei um público subnichado, né? Então, o meu público foi ficando mais subnichado pro fisiculturismo. O que era antes mais beleza e fitness e qualidade de vida ficou mais pro fisiculturismo. E aí eu estava trabalhando bastante, estava com ótimos patrocínios, patrocínio de fora. Então, eu chegava na feira, tinha um banner gigante com a minha foto, meu nome. Eu falava, gente, eu nem participo mais de competição, mas tinha minha foto lá, né, com biquíni lá, com a pose, loira, com aquele cabelão gigante. E aí, bom, chegou um dia, era domingo de manhã, e eu acordei e eu já estava contratada para o segundo Mister Olímpia. E eu acordei num domingo de manhã, olhei para meu marido e falei, eu não quero mais nada disso. Assim, mas foi, gente, do nada, sabe, assim, de acordar. Mas não tinha nada, já tinha resolvido. A questão do esporte já estava resolvida. Você já tinha saído fora porque não posso mais competir por causa do coração. Já não Beleza. estava E a questão do coração processo. estava meio controlada também? Começou a... Eu tive que ir num neuro, né? Comecei a tomar remédio por conta das convulsões. Então, eu tive que tratar a convulsão. E até hoje a gente não sabe... Se é consequência... Enquanto eu não fizer a relação. cirurgia, a gente não sabe se as convulsões são por conta do coração ou se são questões neurológicas ou coisas do tipo. Porque o meu exame neurológico dá normal. É só o exame cardiológico que deu essas alterações. Parece ter relação, sim. Então, parece que sim. E daí eu acordei um dia, na verdade eu já estava sentindo um incômodo de estar fazendo a coisa errada e desperdiçando a minha vida. Na verdade era isso. Porque eu comecei a ter um incômodo para ler mais a palavra, para me aproximar no meu relacionamento com Deus. Foi tudo junto. Sabe quando tudo vira uma bagunça, mas para arrumar, sabe? Assim, parecia que aconteceu isso. Você não estava sem identidade ali naquele momento, você estava perdida sem identidade, é isso? Então, na verdade, não. Na verdade, eu sabia quem eu era, mas... Mas em Cristo você sabia quem você era? Então, ali não, então, realmente, aí não. Você percebia prioridades muito bagunçadas? As prioridades estavam bagunçadas. Então, assim, eu já era convertida... Eu já sou convertida há 20 anos. Só que o que eu tinha feito nos 15, 16 anos? A maneira que você gerenciava a eu sua senti vida, que eu focava gastei, o seu... que eu perdi tempo. Isso aqui. Que eu podia ter feito, né? Então, pregar o evangelho a toda criatura, o que eu estava fazendo? Eu estava competindo em fisiculturismo e falando de suplemento, em vez de pregar a palavra, né? E eu pensava, e até hoje penso, né? Poxa, eu posso pregar na minha rede social? Eu posso pregar na minha rede social, mas o meu chamado, eu sinto que é muito mais aquele de mandar um WhatsApp, de chegar numa mais pessoa pessoal. pessoalmente, muito mais pessoal. E aí eu comecei a agir dessa forma. E foi quando tudo mudou mesmo e eu comecei a ter um relacionamento muito mais profundo com Deus. Uma vontade. Então você virou para o seu marido e falou, amor... Eu virei e falei, vou largar tudo, não quero mais saber. Devolvi dinheiro de patrocínio, devolvi dinheiro da feira. Entrei em contato, falei... Saí com as portas abertas mesmo, todos eles falaram, se você voltar um dia, me procura que o patrocínio está de pé, me procura que você volta para a feira, me procura. Então, assim, sempre tive um relacionamento muito bom e de muita verdade, né? Nunca fiquei fingindo nada, nunca... Inclusive, esse lance de hormônio também, que quem me perguntava, eu falava, uso, porque muita gente fala que não usa e usa. E eu falava, uso, não use. Né? Só parênteses, você acha que o seu problema do coração, você já nasceu com ele e você só descobriu depois, então não tem nada a ver com hormônio? Não. Mas potencializava. Potencializava, não? Eu acho que pode ter potencializado. Porque estourou justo nesse não momento, digo né? nem só o uso, mas o parar de usar sem fazer o desmame, sem o acompanhamento. Eu acho importante falar isso aqui, lá, porque assim, quem está ouvindo a gente, muita gente toma hormônio desenfreadamente, né? não tem noção, não procura médico. Então, assim, é uma questão muito perigosa. Eu acho que todo mundo tem que estar bastante atento,
para essas questões que, enfim, no Brasil estão crescendo cada vez mais e desenfreadamente, né? Então, obrigada pelo seu Não, posicionamento. realmente, muito E importante. aí, mas basicamente foi isso. Fui devolvendo dinheiro, fui encerrando as parcerias e comecei a investir mesmo nessa vida No seu com conhecimento, Deus, com no Deus. meu conhecimento. Foi quando eu decidi fazer a faculdade de teologia, que eu nunca tinha pensado em fazer, e de repente eu falei, não, eu quero aprofundar meu conhecimento. Eu quero, sabe, eu quero estudar, eu quero conhecer. E não só a faculdade de teologia, porque é muito teórica, né? Mas eu queria aprofundar o meu relacionamento com Deus, né? Você acha que o seu relacionamento com Deus ele era afetado negativamente em função da sua exposição estética, desse universo muito fitness que você convivia? Eu acho que sim, mas não por fatores externos, e sim por distrações internas, sabe? Dá para entender? Deus super. Sim, sim. É, E eu até acho a que questão, pelo que eu estou entendendo, os ritmos que você andava, né, assim, a dedicação extrema, a questão de não conseguir conciliar as coisas, houve isso também? A questão de você se incomodar com o ritmo, com a maneira como você estava gastando sua vida? Rolou alguma coisa desse tipo ou não é isso? Assim, que na verdade começou eu acho que tudo questão de prioridades, e eu estava priorizando algumas coisas que começaram a me incomodar com o tempo. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo mesmo, sabe, me chamando para pro arrependimento verdadeiro ali, sabe? O que você está fazendo com a sua vida? O que é isso que você está colocando no seu corpo que eu criei? O seu corpo que era para ser perfeito, que é perfeito, né? E, na verdade, eu estava lá envenenando meu corpo. Para quê, né, gente? Assim, para postar um corpo. E eu lembro que na academia tinha uma modelo maravilhosa que treinava lá comigo. E ela, todo dia, ela chegava para mim e falava, nossa, o que eu faço para ter esse abdômen? Eu falava, para que você quer ter esse abdômen? Eu sempre falava para ela, para quê? Você é linda, maravilhosa. Eu só tenho esse abdômen porque eu vou competir. Então, eu falava que era sempre, né? Eu sempre, na verdade, eu fazia a coisa errada, mas aconselhava o outro a fazer a coisa certa. E aí ela falava, nossa, não, mas eu falava, gente, você não tem noção do que é para ter esse abdômen. Você não precisa fazer isso. Eu preciso porque eu vou competir. Eu sempre fui muito competitiva. Então, assim, meu foco era ganhar ali. A partir do momento que eu me inscrevi, eu falei, vou ganhar esse negócio. E aí eu acabei me deixando levar, porque, na verdade, eu faria qualquer coisa para ganhar. Então, o sucesso muito atrelado a isso, né? A vaidade mesmo, né? E vaidade a competitividade. E o preço a é tão vaidade, caro, né? O preço é tão E caro. assim, eu não... a vaidade eu não vejo tanto assim, porque eu não ficava, sabe, ai, nossa, como eu sou linda, sou mais linda do que as outras, ou tô muito melhor que a outra Mas a verdade atleta. de você com você mesmo. Você Mas tinha que aquela estar coisa melhor, de, tipo assim, todo tipo, dia era preciso você, ganhar, né? sabe, assim? E era você Então, com você mesmo. E assim, eu tenho visto que Deus tem tratado muito isso comigo. Então, eu sou uma pessoa muito mais tranquila na minha competitividade hoje. Eu ia perguntar isso, Eu né? sou muito, Quando assim, rolou essa virada de não chave, sei- né? não Como sei que você percebe como. você hoje, assim, após Outra pessoa. perceber Jesus de fato? Então, talvez nesse momento você falou, cara, deixa eu rever a minha vida, né? E minhas prioridades, onde eu coloco meu coração, meu sucesso. E eu vou te falar que foi como o que é a Espírito Natália Santo após? mesmo, porque assim, não foi algo que eu fiquei lutando, sabe? Preciso parar de ser competitivo. Não, foi a partir do momento que você começa a buscar a Deus e as outras coisas vão sendo acrescentadas, né? Então, foi realmente o que aconteceu. Então, não foi tipo, nossa, eu preciso fazer isso. Não foi forçado, as coisas foram acontecendo. Você já e eu estava fui estudando mudando. teologia quando você decidiu entregar todas Não, as... eu parei primeiro. Tá. E aí eu sou formada em designer de interiores, que não é uma faculdade, é um curso técnico. Eu fiz Pan-Americana de Artes em São Paulo, porque eu morava lá, né? E trabalhei anos, né? Trabalhei anos com moda, trabalhei anos com designer de interiores. E aí eu não tinha uma faculdade. Então meu sonho sempre foi fazer uma faculdade. Eu cheguei a fazer educação física 2 vezes, não me formei em nenhuma. Porque as 2 vezes eu fui tentar fazer, eu falava assim, gente, eu sou atleta, não sou educadora física. E eu parava, porque eu queria fazer, porque minha mãe tinha feito, minha tia tinha feito. Eu falava, eu tenho que fazer também, porque eu amo esporte. E se você for ver, minha mãe nem é tão atleta quanto eu. Então, assim, o meu negócio era mais praticar A ação do que a técnica. E aí, até eu descobrir isso, então, demorou.
E aí eu falei, não, eu vou fazer uma faculdade. E aí foi quando eu falei, por que não unir o útil ao agradável? Eu já faço a faculdade. E aí eu pensei, nossa, eu vou me formar com 40 anos, gente. Meu Deus, eu vou estar muito velha. Tipo, eu pensava. Aham. E fiz 40 anos em dezembro, me formei, gente. Fiz minha apresentação do TCC de 1º de fevereiro. Que legal. E Agora. Deus te deixou até mais Tirei jovem. 10. Porque você tem cara de 25. Verdade, cara de 25. Legal. Como que é a Natália hoje? Depois dessa virada de chave, de compreender que as prioridades precisavam ser organizadas. E eu quero saber que prioridades eram essas também. Então, uma pessoa muito mais tranquila, muito menos... Eu sou uma pessoa competitiva ainda, mas eu sou uma pessoa que... É o que eu falo, assim, até para as minhas amigas. Eu entro para ganhar, mas se eu perder, tá tudo bem. Antes não, tipo, eu entro para ganhar, e se eu perder, eu vou... Nossa, Matar todo mundo. Então, não, hoje eu sou bem mais tranquila com relação a isso. O meu relacionamento com Deus, óbvio que melhorou muito mais. Eu consigo priorizar as coisas muito melhor. Eu acho que acho que também a idade me trouxe mais maturidade, né? Então eu procuro organizar minha vida aproveitando dessa maturidade, né? E priorizando o que é prioritário, minha família, meu marido, meus filhos. Então, acho que mudou bastante coisa. Olha só como que esse processo aí de conhecer a Deus, né, e deixar, então, ser conhecido por Deus foi importante na sua vida, né, Natália? Porque, ouvindo um pouco da sua história, né, pensando nesse lance da descoberta da doença e tudo mais, como é fácil visualizar, né, alguém muito frustrada, né? Se a gente perceber o nosso coração, né, a nossa identidade na nossa carreira, né, naquilo que é tão importante para nós, em sonhos e tudo mais, né? Você se viu em algum momento em crise quanto a quem você é ou não? Olha, de verdade, eu sou uma pessoa muito tranquila, na verdade, com relação a isso. Então, que é difícil de vocês conseguirem visualizar, mas o meu rosto, ele ficou realmente muito machucado. Eu fiquei realmente, eu falo assim, que eu parecia o Fred Krueger, de tão machucado. Eu não conseguia, eu tinha muita dor, eu chorava de dor. E eu comecei a tomar Roacutan e saiu tudo, assim, eu fiquei desfigurada. Eu sair na rua e as pessoas olharem e comentarem umas com as outras. Só que eu sempre fui tão tranquila que aquilo nunca me abalou. Eu saía, eu ia treinar na academia, a vida não parou. A vida não parou. Então, tenho cicatrizes de acne que me fazem lembrar de tudo que eu faço. Acho que é aquela lembrança. É importante não esquecer, sabe? né? Tipo, eu me olho no espelho e falo... tipo, para me lembrar do que eu fiz de errado. Então, assim, eu nunca tive esse problema, de verdade. Eu sempre fui muito bem resolvida com relação a isso. E o que eu tinha mesmo era aquele incômodo. Você não está fazendo a coisa certa e o que deveria estar fazendo. Era mais um incômodo com relação a isso do que uma crise de identidade. Quem sou eu? Não, é tipo, acorda, você está fazendo a coisa errada, vai fazer a coisa certa. Sim, sim. Porque a maneira com que a gente as escolhas que a gente faz por usar ou não usar algo, por escolher, por abraçar alguma coisa ou não, por se dedicar demais e tudo mais, isso demonstra onde está o nosso coração, né? Então, eu acho que quando eu digo a crise de identidade, significa assim... aquilo que nos satisfaz, que nos promove descanso, né? Então, se eu invisto a minha vida muito naquilo, em algo, né, é porque eu tenho esperança de que aquele algo me traga descanso, satisfação, significado, sucesso, né? E assim, né, eu vivo crise em relação a isso, todo mundo vive, né? E a gente sempre tem que chegar um momento de parar e repensar, né? E talvez é isso que aconteceu com você nesse processo, até nesse processo de competição que você descreve, né? Na verdade, eu vivo isso Uhum. que você está falando. Só que eu tento trabalhar isso na minha vida, porque eu sou uma pessoa que tem hiperfoco. Então, eu sou uma pessoa que eu não consigo... Eu falo às vezes, que eu sou mais parecida com o homem do que com a mulher, porque eu não consigo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu consigo fazer uma coisinha de cada vez. Só que eu faço assim... Eu sou muito intensa, muito intensa. Então, assim, eu vou fazer... Ai, cuida dessa formiga. Gente, eu vou cuidar dessa formiga... Se tiver que cuidar por um ano, eu vou dar minha vida pela formiga. Você entendeu? Então, eu sou muito desse jeito. E eu aprendi que, se eu sou dessa forma, eu tenho que... Se Deus me fez dessa forma, porque eu creio que Deus me fez assim,
eu tenho que usar isso para o bem. Então, eu vou focar nas coisas que são importantes. Que hoje é fazer o nome de Jesus conhecido. Exatamente. Então, assim, se Deus me fez ser uma pessoa hiperfocada, então eu vou ser hiperfocada em pregar o evangelho. Em viver de uma maneira, né, em paz Reta, com Deus e né? tudo mais. E aí, conta pra gente, uma coisa que me chamou a atenção na sua história é que depois, então, que você resolveu reorganizar as prioridades na sua vida, né, consertar o que você tinha que consertar perante Deus e tudo mais, você sentiu uma necessidade muito grande de compartilhar o evangelho de maneira muito intencional, né? Conta pra gente como é que isso tem acontecido na sua vida hoje, assim, que eu acho que é muito inspirador. Então, na verdade, foi até o tema do meu TCC, que foi Evangelho Intencional. Então, já desde quando eu estava começando a ser incomodada, eu falo incomodada sempre entre aspas, porque é o incômodo bom. Então, quando eu estava começando a ser incomodada por Deus, pelo Espírito Santo, eu já falei, eu comecei a faculdade sabendo o tema do meu TCC. Então, eu já sabia que seria Evangelho Intencional. E daí, eu comecei a falar, preciso fazer algo, preciso fazer algo, preciso fazer algo. Aí mudei para cá, minha vida foi uma loucura nesse meio tempo de mudança. Meu pastor de São Paulo faleceu nessa mudança. Foi um caos. Foi um caos essa nossa mudança. A gente sofreu muito com a perda do nosso pastor, porque foi como se tivesse morrido nosso pai. Então, foi bem sofrido para mim, para o meu marido, para as crianças, né? E a gente teve que dar um apoio lá, a gente ia mudar em agosto, tivemos que mudar em novembro, então, porque a gente cuidava da parte dos jovens e do louvor lá. E tudo bem, aí depois deu tudo certo, a gente veio, tudo se encaminhou, tudo se encaixou lá, com a esposa do pastor e tudo mais, e a gente veio para cá. E aí eu falei, bom, estou numa cidade nova, não conheço ninguém, mas assim, evangelho intencional. Vamos. E eu nunca fui assim de parar muito, sabe? Eu sempre fui bem. E aí eu falei, o que eu posso fazer aqui? E foi o que eu comecei a fazer aqui. Comecei a fazer pausa. Agora, gente, isso que a Natália vai contar agora não tem a ver com a Natália em específico. Isso aí é algo que nós, cristãos, somos chamados a fazer. Então, a gente trouxe a Natália aqui também para contar essa postura dela tão ativa de querer comunicar algo precioso que ela recebeu de Deus, tá? Então, ouça isso pensando assim, como eu posso aplicar isso na minha vida também como mulher e como alguém que compreende o que Cristo fez por mim e tudo mais. Continua. Vai lá. Exatamente, porque muita gente às vezes fala, eu não sei qual é o meu propósito. Gente, o propósito é pregar o evangelho, acabou, ponto. Já começa daí. Os outros propósitos não são o primeiro propósito. Então, o nosso primeiro propósito é pregar o evangelho e amar, né, o próximo como a nós mesmos, amar Deus acima de todas as coisas. Então, se você não sabe qual é o seu propósito, saiba que é pregar o evangelho a toda criatura. Então, foi o que eu fiz. Comecei a fazer amizades no condomínio. Eu sou uma pessoa muito tagarela e muito assim, eu tenho muita facilidade de fazer amizade. Então, assim, primeiro mês já tinha várias amigas no condomínio, tal, já fui fazendo. Isso porque aposto que quem está ouvindo a gente não sabe o nome de quem mora do lado, ali, a porta do lado do apartamento, não conhece o nome. Não, enfim, não sabe nada sobre. A Natália é diferente. Eu tenho uma vizinha que virou minha amiga que ela falou, gente, eu moro aqui há 8 anos, não conheço ninguém. Como é que vocês conhecem o condomínio inteiro? E é isso. Aí eu comecei a chamar essas pessoas para ir em casa. Aí eu comecei a criar um estudo bíblico para as minhas vizinhas. Só que nenhuma delas é cristã, nenhuma delas conhece realmente Jesus. E elas estão indo no encontro, gente. Então, não tem... Você chama e fala, vem tomar um cafezinho aqui comigo e não, vamos estudar a Bíblia. É um estudo bíblico. Olha só. Não vamos faço igual, aprender uma armadilha, pegadinha. Mas eu já jogo a real. Uhum. Não falo que é uma coisa e vai ser outra, não. Porque aí a pessoa vai sabendo o que é. E, Ou assim, seja, a pessoa vai legal. por amor a você e conhece o amor de Cristo, né? Sim. Que maneira mais intencional e bonita de propagar a palavra. Foi muito, assim, tem sido muito legal, assim, o nosso primeiro encontro, a gente falou sobre Jesus. Daí eu fui perguntando para elas, quem é Jesus para você? E elas falavam, Jesus é uma luz, Deus é a natureza, porque... e elas não tinham uma resposta assim muito específica, elas não sabiam, porque... Não conheciam. Não conheciam, não conhecem. Quem falou? Ninguém falou. E eu falei, então eu vou falar para vocês quem é Jesus. Jesus foi uma pessoa, Jesus é uma pessoa. E ele morreu por você na cruz, ressuscitou
Por isso temos a salvação, por isso somos salvos, né? Temos a chance da salvação. E aí a gente começou a ler algumas passagens da Bíblia sobre quem a palavra de Deus diz que é Jesus, quem os apóstolos dizem que é Jesus, quem o próprio Jesus diz que ele é, o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E, nossa, elas saíram de lá assim, meu Deus, eu nunca ouvi isso na minha vida, sabe? O segundo encontro foi mais engraçado ainda, foi bem engraçado o segundo encontro, porque a gente falou sobre a mulher e a influência da mulher. Então, eu falei sobre a influência de Eva sobre Adão, quando ela comeu a maçã primeiro e deu para ele. A influência de Sara com Abrão, que entregou a serva Agar para dormir com ele, e ele topou. E a influência de Dalila sobre Sansão, né? Quando ela ficou insistindo e descobriu qual que era o segredo dele. E aí eu lembro que a gente leu a história de Sansão e Dalila e uma delas falou assim, meu Deus, Sansão é igual ao meu tio. A mulher dele faz isso, isso, isso. Então, assim, é uma conversa muito descontraída. E elas saem de lá assim, nossa, eu nunca tinha ouvido essa história. E depois a gente leu Provérbios, óbvio. Né? Legal, Provérbios 31. E aí elas saíram de lá assim, não sabia que isso estava na Bíblia, mas isso está na Bíblia? Eu falei, tá, eu vou mandar para vocês vão imprimir, colar na geladeira. Aí ela falou, é verdade, né? Vou colar na geladeira, porque aí meu marido vai ler e vai saber que eu estou tentando ser essa mulher. E algumas coisas que eu já sou, ele vai valorizar. Nossa, acho que eu vou fazer isso. Vou pôr na minha geladeira também, que eu não tive essa Só ideia. na geladeira que pode? Você vê? Geladeira, espelho do banheiro, cabeceira. O que você é? Seu marido vai ler e vai valorizar. E o que você não é, você fala, calma, paciência, que eu vou chegar lá. E basicamente isso. O que mais tem te surpreendido nesse processo, então, de ser intencional com essas mulheres, Natália? É elas terem aceitado. Isso é porque muito legal. Porque realmente eu não achei que fosse ser dessa forma, assim. A gente fica com medo de pregar o evangelho. A gente não tem muitas vezes a ousadia. E eu fui na simplicidade de vamos fazer esse encontro. Tem algum texto bíblico que te levou a pensar? Opa. Compartilha com a gente aí. Vou ler aqui, gente. Então lê, pra a gente vocês, quer muito saber o que é. Tem um versículo aqui que a gente pode ler nesses cafés também? Confesso que quando eu soube, eu à noite. É à noite. Bom horário à noite. A gente faz uma ceia, come, que aí tem que estar, né, bem alimentada. Não, mulher tem que estar com comida, não dá para prestar atenção, porque com fome ninguém presta atenção. É verdade. Então a gente come antes, conversa sobre coisas nada a ver, assim, sobre coisas do dia a dia da vida, de tudo, e depois a gente vai para outra sala da minha casa ali, senta. Aí eu empresto a Bíblia e eu sempre faço um sorteio de uma Bíblia, porque aí elas vão ganhando Bíblia, né? Eu sempre sorteio uma Bíblia. E aí legal. Elas vão ganhando uma Bíblia, né? Conforme... E ensino... E assim, elas não têm noção de como folhear a Bíblia, assim. Elas não sabem o que é capítulo, o que é versículo. São realmente mulheres que não tiveram contato, né? Então, o que é capítulo? O que é versículo? O capítulo é esse número grande aqui, versículo é esse numerinho que está entre as frases. Então, assim, é muito legal, assim. Estou gostando muito desse momento. Agora... Tem um versículo, além de pregar o evangelho a toda criatura, né, que foi o primeiro, tem um versículo que realmente foi um que me tocou muito, que eu acordei chorando à noite, que eu sonhei esse versículo e acordei chorando, e eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, que está em Romanos 10, de 13 a 15, que é porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. O que me prendeu mesmo, mais do que tudo, que pulou, né, foi como ouvirão, se não há quem pregue. Então, como? Às vezes a gente julga tanto as pessoas, mas a gente está falando para elas quem é Jesus? A gente está trazendo uma esperança nova? A gente está chamando ao arrependimento? Muitas vezes não, né? Então, o evangelho intencional é isso. A gente pregar para aqueles que não ouviram. E as pessoas estão completamente sedentas, né, Natália? Então, eu tenho visto como estão. Porque é o que eu falei, eu estou chocada que vai gente e que as meninas se animam e que
Eu achei que ia ser muito mais difícil. E eu tô aqui pensando uma coisa que é impressionante, porque você tem uma relevância na rede social, né? A Natália tem mais de 250 mil seguidores, enfim, é uma potência, né? Mas é impressionante como isso deixou de ser uma prioridade na sua vida e você, ao invés de pensar no macro, está pensando no micro. Porque talvez o micro seja muito mais relevante e tocante na vida dessas pessoas do que você jogar na rede social e esperar que as pessoas se alimentem. Porque precisa ser intencional de quem está do outro lado da rede social para falar, não, beleza, nossa, ela está falando alguma coisa relevante, então eu vou atrás dessa informação. Quando você pensa no micro e você vai até a pessoa e leva essa informação, você solidifica essa informação de fato, né? Que é uma coisa que a rede social não consegue fazer. É verdade. A rede social ela é muito volátil E a gente vê superficial. esse movimento forte hoje, né? Das mulheres, assim, eu preciso ser relevante, eu preciso mostrar alguma coisa na rede social, eu preciso produzir algo, eu preciso fazer. Cara, muito legal isso é necessário, mas assim, ao fazer Mas é isso, superficial. ao fazer isso, eu tenho aberto, eu tenho me dedicado e concentrado tudo que eu tenho nisso e aberto mão de viver aqui na realidade, né? De ser Exato. intencional no tete a tete No aqui, né? micro, porque na verdade nós todos somos microcosmos, A transformação né? de fato acontece E você aqui, não né? consegue fazer o acompanhamento pela Sim. rede social. E ali no tete a tete. tete a tete você consegue, né? Então, fazer o acompanhamento da pessoa. Então, óbvio que eu posto algumas coisas. Tem o seu A minha lugar, é rede social, importante, né? Essa minha rede social de 200 e poucos mil seguidores, ela tá completamente às moscas. Eu não posto nada, praticamente. Ah, tem umas dicas de moda muito legal lá, gente, É, ó, de eu looks assim, e... então, mas eu arquivei todas as minhas fotos de atleta. Então, se você Aham, entrar lá, não tem percebe-se, nenhuma. percebe-se. Não Acho tem que nenhuma. faz bem. Paguei tudo. Mas por algum motivo específico? Tem, Aquilo na verdade, te- tem umazinha Não, lá, engraçado, né? eu só quis tirar. Tá. Eu só quis tirar. E ainda assim, muita gente chega em mim, eu não sei nem como, porque eu tô morena, tipo assim, eu sou outra pessoa. Ah, mas o a rostinho pessoa mesmo. fala, nossa, eu vi seu vídeo no YouTube, eu vou competir, daí eu queria saber umas dicas. Então, às vezes eu recebo foto de sandália, foto de biquíni, foto de que não sei o quê. legal. Esse biquíni tá bom? Essa sandália tá bom? E eu dou a maior atenção. Não, esse biquíni tá Aproveita certo, esse oportunidades, salto né? tem que ser um pouco mais baixo, ou esses dias eu recebi, tipo, umas 5 sandálias. Qual dessa eu compro? Aí eu ajudei ela a escolher a sandália que ela ia comprar. Então, assim, eu dou uma super atenção para todo mundo que fala comigo. Mas tá as moscas. Mas tá as moscas. E aí eu criei o meu Instagram pequenininho lá, que é o Instagram que é o meu pessoal. Eu chamo de pessoal. Mas lá eu posto os livros que eu tô lendo, posto pensamentos da minha vida, posto o meu dia a dia, posto normal. Por quê? Eu posto que eu tenho vontade. Não sou mais escrava das redes sociais. E eu acho que tem muita gente que já trabalha isso nas redes sociais. Prega o evangelho através das redes sociais. E eu acho legal, né? É o chamado deles. Mas eu não sinto que é o meu. Então, eu não vou fazer o chamado do outro porque eu acho legal. Eu vou fazer o que eu sinto que é o meu chamado, que Deus tem me chamado mesmo, que é esse escondidinho que ninguém está vendo. E que tem dado resultado, e que tem me surpreendido, e que tem mostrado como Deus é poderoso mesmo. E eu falo assim, meu Deus, que é o que eu falei. Para mim, a parte mais chocante de tudo isso é que as pessoas estão indo. Eu falo, nossa, as pessoas vão Nossa, que mesmo. especial. Né? E não Porque eu não precisa de tenho nenhum muito, né, atrativo. Eu Natália? não estou falando, você vai ficar rico. É um curso de coach que você vai ser próspero na sua vida. Não. Quem é Jesus? Qual o papel da mulher? São coisas assim. E assim, aproveitar essa liberdade que a gente tem aqui no Brasil, né, Natália? A gente despreza tanto isso, né? Exatamente. E uma pergunta, se você pudesse voltar ao passado e mexer nesse bolo e fazer alguma coisa diferente, você faria? Ou você acha que foi tudo encaixado para te fazer quem você é hoje? Então, eu não mudaria nada, gente. De verdade. Porque eu acho que eu precisei passar por tudo isso. Às vezes eu penso, nossa, perdi 20 anos de conversão, que eu podia ter feito tanta coisa. Não é que eu não fiz nada, né? Então, nesses 20 anos, eu tive muitas experiências com Deus, né? De conversões
de pessoas extremamente improváveis, como, por exemplo, meu pai, meu tio. Então, eu tive pessoas improváveis mesmo, de histórias de arrepiar o cabelo. E se converteram com a minha demonstração de amor, porque foi isso que eu fiz. Mas eu não sinto que... Eu não me sinto assim, devia ter feito tudo diferente. Não, eu acho que tudo isso serviu para eu aprender e Deus agora vamos usou correr tudo atrás isso. disso. Deus usou tudo isso para aperfeiçoar você, né? Exatamente. E eu acho que nem se trata, talvez, Natália, de antes eu não fiz, né? Ou que Deus espera que você faça, né? Mas se trata de uma compreensão mais profunda, né, de quem Deus é, né? E espera-se isso, à medida que a gente vai caminhando com Jesus, né, os nossos horizontes precisam se abrir, a gente precisa repensar se é o tempo disso agora, se não é, qual prioridade eu preciso abraçar mais agora, o que eu preciso abandonar, né, e tudo mais. Tem gente que amadurece mais rápido e tem gente que demora mais. Eu demorei mais. Cada um vai vivendo um processo Mas, diferente. Não demorou mais. Você demorou o tempo certo. Exatamente. Não tem. Eu acho que não existe mais ou menos, né? O tempo de Deus é muito diferente do nosso. E a gente não pode calcular o que ele espera. Sim. E é claro que do tempo cronológico. pode existir momentos em que a gente ignora, né, esse chacoalhar de Deus, o megafone, e a gente vai vivendo nosso próprio jeito, né? Mas essa graça que nos alcança, eu achei legal você falando, de repente Deus ele dá uma chavinha, cai e você fala, nossa, peraí, o que eu preciso ajustar? Eu acho que a nossa conversa com você vem muito de encontro, né? Exatamente isso, assim, a gente repensar, assim, quais ajustes são necessários, né? Diante de um diagnóstico, né? Diante de um momento que a gente para e fala, nossa, eu preciso abrir mão de algumas coisas, eu preciso repensar, né? Queria, inclusive, que você falasse sobre isso. Tem muita gente que vai nos assistir, que vai ouvir a sua história e tudo mais, e vai tê-la como inspiração para, enfim, seguir um caminho ou outro caminho. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, diante de um diagnóstico duro. O que você diz para alguém que está nos ouvindo? Eu acho que, primeiro de tudo, eu sei que é difícil. Foi difícil para mim também. Mas eu acho que, primeiro de tudo, você tem que levar tudo com muita leveza. E tomar cuidado com o diagnóstico, o primeiro diagnóstico, porque você toma um choque. E aí, depois, eu acho que vai passando aquela adrenalina, né? Então, eu acho que você tem que esperar passar, pensar, orar, entregar para Deus. E tem que ser positivo e confiar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, é difícil? É difícil. Então, assim, várias vezes que eu convulsionei, eu falei, agora eu tô indo. O Senhor tá me recolhendo. E eu falava, não, porque eu convulsiono acordada, consciente. Então, eu fico uns 25 a 30 minutos convulsionando consciente. E aí, eu ficava assim, agora eu vou. Então, eu sempre achava que eu estava indo. E eu falava, não, Deus tem planos para mim ainda, eu tenho coisa para fazer. Senhor, meus objetivos lá, que o Senhor sabe. As meninas lá, eu estou fazendo tanta coisa, não me leva agora, não. E tem dado certo, ele está me deixando aqui mais tempo. Então, eu acho que é isso, é você confiar em Deus, confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, não desanimar. Muitas vezes é muito difícil. E, assim, a dica número 1 é não se vitimize. Porque na hora que você se vitimiza, parece que tudo vai ficando pior dentro de você. Eu me vitimizei algumas vezes, principalmente no começo. Eu me senti uma pobre coitada. Ai, meu Deus, eu tenho um problema no coração, eu tenho convulsão. Nossa, eu não vou poder mais fazer isso. E aí eu comecei a não fazer coisas que eu conseguia fazer e que talvez eu até conseguisse fazer se eu fizesse um esforcinho, sabe? Ai, meu Deus, sabe assim? E aí eu comecei a falar, gente, não, peraí, não é assim não vou me entregar desse jeito. Então, é não se vitimizar e não se entregar. Vai até o fim, luta e vai até o fim, mesmo se o fim não for o fim que você desejou. Mas não se entrega, eu acho que é isso. Porque, assim, a gente sabe que existem finais que são os que a gente espera, e existem finais que são os que a gente não espera, né? Existem diagnósticos, todos os finais estão nas mãos de Deus. Mas todos os finais estão na mão de Deus, exatamente. Olha só. E confiar não é fácil dessa forma.
confiar que às vezes o fim não é o que você espera, não é fácil. E olha como que diagnóstico difícil, como o caos, né, o sofrimento transformou a Natália e tornou a Natália alguém que sabe, que tem muito mais clareza para onde vai. Isso mexe com as prioridades, né? Isso, a gente para e fala, peraí, né, o que realmente eu quero, né, o que realmente é importante, para onde eu preciso dedicar minha energia total. Não que aquilo não era importante, mas, né, para onde eu preciso olhar nesse momento. Né? Então, Deus, a gente sempre fala isso, né, que Deus não desperdiça nada, Ele usa também notícias difíceis, processos difíceis para nos aperfeiçoar. Não é que Ele também usa, Ele usa especialmente isso para nos transformar. Né? Que especial sua trajetória, Natália. Que legal ver uma mulher que tem sido tão relevante, né? Eu acho que a gente precisa sair daqui hoje assim pensando que nós temos feito, não porque Deus espera que nós façamos algo, mas porque nós compreendemos que Ele fez algo muito especial no nosso coração, nos mostrou quem nós éramos de fato, quem nós somos de fato, nos revelou quem Ele é. Então, por isso, precisamos, com muita alegria e disposição, compartilhar essa verdade com tanta paixão, igual ela faz com muita paixão, né? Não, a gente precisa fazer isso também. Eu vou lá aprender tudo. Vou anotar o nome dos meus vizinhos hoje, ó. Como você chama hoje? Vamos lá. Posso levar na sua casa, meus vizinhos? Nossa, eu vou convidar todas as minhas vizinhas para ir na casa da Natália. Exatamente. Eu espero que tenha uma hora que não caiba mais gente. Isso Eu aí. espero que esse dia chegue. Vai chegar, não tenho a menor dúvida A gente disso. vai pra rua, a gente vai pra quadra, a gente vai pra qualquer lugar. Muito Isso legal, mesmo. muito Parabéns, legal. muito bom ter você aqui. Obrigada. Ai, eu que Seja agradeço, bem-vinda gente. sempre. O Desabafo está aberto para você. Obrigada. Para você também compartilhar com a gente as suas ideias. E estamos juntas nessa missão aí de fazer Jesus mais conhecido. Isso mesmo. E para você que está nos ouvindo, muito obrigada pela sua companhia. Não esquece de nos seguir não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais. Compartilhar o nosso conteúdo. E eu tenho certeza absoluta que você ouviu aqui uma inspiração da Natália para pensar aí na sua vizinhança, na sua comunidade, que com certeza vai fazer uma enorme diferença se você, de fato, entender a sua identidade ali, por que você está ali naquele lugar e fazer a diferença e fazer o nome de Jesus conhecido. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.